novamente, boa noite a todos, e nós agradecemos a presença, é muito bom estarmos juntos, ainda que virtualmente, né? Porque nós, mesmo com a distância, permanecemos unidos pelo pensamento, permanecemos unidos pelo coração. E o mais importante é que o propósito, ele está sendo realizado, né? Nós estamos estudando, nós estamos realizando eventos públicos, estamos levando essa informação acerca do Evangelho e de tantas outras temáticas interessantes a dezenas e centenas de famílias. E o mais importante é que o trabalho, ele continua sendo realizado, né? Não foi quebrado. Não é da maneira como nós gostaríamos, mas é da maneira como dá para ser feito. E o mais importante é que está sendo feito. Hoje nós temos a presença do nosso querido Alisson Guedes. Estava falando aqui no início que faz muito tempo já que eu não escuto a palestra dele. A última vez que eu ouvi foi na palestra do Nosso Lar, já faz muito tempo, porque na última palestra que a gente tinha marcado para ele fazer no Nosso Lar, ele teve uma emergência de um paciente para fazer o atendimento e aí não pôde comparecer. Aí ele ligou para mim dizendo que tinha tido um imprevisto, uma emergência, e aí já fazia um bom tempo que ele não tinha ido ao nosso lar, e por conta dessa emergência, aí que é que faz tempo realmente, né? Mas estamos aqui, né? Então, vamos aproveitar essa oportunidade. Alisson vai falar sobre a família, um desafio chamado família, e, de fato, essa vida em família é um grande desafio, né? Principalmente na atualidade, apesar de nós sabermos que a família significa a instituição mais importante na vida do homem, mas tem os seus desafios. Então, sobre esses desafios, a Alisson vai conversar conosco esta noite. Sem mais delongas, nós vamos pedir para que o nosso irmão Genilson faça a nossa prece de início. Deus, nosso Pai de infinita bondade e amor, Jesus, nosso amigo maior, anjos guardiões, Espíritos protetores, e agradecemos mais uma vez por nos permitir estarmos aqui reunidos em Teu nome para estudarmos e, quiçá, aprendermos o Teu ensinamento de luz. Sendo assim, mestre querido, solicitamos que nos proteja, nos abençoe, nos ilumine e também, no final, possa nos conceder a sua paz. Que assim seja. Que assim seja. E com esta prece, nós damos por iniciados os nossos trabalhos de reunião pública da noite. Bom, Alisson, você tem até 8:55, tá certo? Fique à vontade. Eu lembro a todos que a reunião está sendo gravada e lembro também da necessidade de manter os microfones no modo desativado, tá bom? Alisson, eu não sei se o pessoal pode, no final da sua apresentação, lhe fazer alguma pergunta, deixar alguma opinião. Pode, né? Sim, fica à É vontade. porque tem palestrante que não gosta muito, né? Aí a gente pergunta, tá certo? Então, a palavra é toda sua. Bom trabalho. Tá bom. Boa noite a todos novamente, né? Votos cordiais de saúde e paz. Cláudia, sua memória é privilegiada, né? Porque lembrar de um detalhe desse diante da pandemia, eu vou dizer, viu? Tá de parabéns. Mas, enfim, eu agradeço o convite, né? É o prazer de rever algumas pessoas como Emanuel, como a própria Cláudia, e, obviamente, formar novos vínculos, apesar de estarmos online, mas tenho convicção de que isso não será de eterno, né? Em breve estaremos na oportunidade do reencontro. E gostaria de fazer um trabalho, como eu digo, muito mais reflexivo do que, de fato, uma palestra, como se nós fizéssemos algumas colocações. Pretendo, a priori, acabar um pouco antes, né, do que a gente pode ir até o fim, para que, obviamente, se houver alguma pergunta, algum comentário, algum acréscimo, né, porque ninguém consegue ser absoluto, a não ser o próprio, né, para que a gente possa discutir esse tema, que, de fato, é fundamental. Lembrando, né, que a doutrina espírita ela nos possibilita uma visão muito mais ampla e, ao mesmo tempo, profunda de conceitos que nós estamos acostumados a ouvirmos
baseados nas ciências, inclusive nas ciências humanas. A começar pela figura que a gente tem de que a família é a célula máter da sociedade. É indiscutível que a gente vai perceber o mundo passando dentro desse processo de transição, que a família ela vem em termos de conceitos éticos, morais, sofrendo, né, ao longo de toda a história, inúmeras situações que corroboram, obviamente, para que a sociedade, que é formada pelo somatório dos indivíduos que advêm a família, possam externar as suas virtudes, bem como os seus defeitos e dificuldades, gerando toda uma problemática. Na área de saúde, a gente fala muito, né, que o câncer nada mais é do que uma célula que se diferencia das demais, e a partir daí, né, quando não tratada em tempo hábil, gera um distúrbio tal que frequentemente leva o organismo a sucumbir. Então, quando a gente ouve que a família é a célula máter, quando essa célula ela se metamorfoseia, ela se transforma, né, de uma maneira negativa, em termos de valores, ela vai influenciar diretamente a sociedade, que passa a sofrer a decadência desse próprio instituto. E na perspectiva espírita, e aí eu repito, a gente vai observar que há uma amplitude muito maior da gente observar esse contexto. Porque não há quem não se encontre dentro desse instituto chamado, ou desta célula chamada família, que não apresente as suas dificuldades, seja no núcleo mais próximo, né, em termos de pai, mãe, irmãos, em especial, e depois extrapolando para aqueles consanguíneos, onde sempre tem alguém, ou, né, frequentemente a gente percebe, onde há aquele que a gente tem uma maior dificuldade. Quando a gente observa dentro do contexto material, como eu digo, né, desse materialismo, das ciências que falam da psique humana, do comportamento humano, a gente vai ver que cada um de nós tem os seus traços. Uns que a gente apresenta com afinidade, outros com nem tanta afinidade assim, contribuindo para uma dificuldade nesse relacionamento. Mas a nossa perspectiva é a perspectiva espírita. E para falar da família na perspectiva espírita, a gente tem que partir, eu acredito, do princípio. E às vezes são princípios fundamentais que às vezes passam batido na medida em que a gente avança tanto em determinados conhecimentos que nós esquecemos de voltar para a base, para o básico. Naquele conceito que todos nós espíritas temos decorado desde aqui, se a gente fizesse uma enquete, todo mundo responde quase como um coral, né? Quando a gente pergunta do que é Deus e dos atributos dessa divindade. Todo mundo sabe, a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. E no contexto dos atributos, daqueles todos que se nos apresenta, soberanamente justo e bom, talvez seja aquele que mais marque a nossa lista de atributos. Então, partindo desse princípio, a gente vai olhar para a família agora numa perspectiva diferente. Porque se Deus é inteligência e um dos seus atributos que mais nos chama a atenção é, de fato, ele ser soberanamente justo e bom, a gente parte do princípio de que Deus não erra e de que ninguém se encontra na família de maneira equivocada. Por mais que a gente ache aí a dificuldade dessa relação que vai desde a condição, né, das nossas próprias limitações, seja ela físico ou emocional, em termos psíquicos, o ambiente familiar que nos aguarda, ele é fruto de uma programação advindo dessa divindade. E isso, desde já, nos chama a atenção, porque já puxa a nossa orelha desde o comecinho. Porque, frequentemente, o espírita em especial, e acredito que eu estou falando para a maioria, né, espíritas ou simpatizantes, a gente bate muito na tecla da palavra amor e bate muito na questão da caridade. Dois focos extraordinários, onde nós frequentemente apontamos essas duas virtudes para núcleos que a gente convive extra-família. Então, eu tenho dentro do centro espírita, eu tenho dentro do meu trabalho, eu tenho dentro da minha parceria, seja ela de qual nível for, a condição daqueles espíritos que a gente elege. Mas se eu parto do princípio que Deus, de fato, observando o segundo elemento, o segundo princípio, né, que a gente pode chamar, que é a condição da realidade do espírito e da reencarnação, nós iremos partir de que a família é o local onde nós temos a maior missão ou a maior obrigação com esses espíritos. De tal forma que é óbvio que é muito útil
nós voltarmos o nosso carinho, nossa atenção para a humanidade como um todo, porque, de fato, também somos todos irmãos nessa perspectiva, mas em termos de compromisso espiritual, onde nos fala diretamente a consciência, eu diria a consciência profunda, ela estará relacionada com essas personalidades, com esses personagens que a gente partilha a existência desde nossa chegada. Então, o DNA, vamos dizer assim, que é emprestado do pai e da mãe, esse DNA, juntamente com as nossas necessidades perispirituais, faz com que daquela massa, né, venha se destacar o espermatozoide, que mais nos dará a condição de encontrarmos o corpo físico, de estruturarmos o corpo físico mais perfeito para as nossas necessidades. E estaremos nos braços daqueles cujo planejamento foi orquestrado de maneira singular. Quando observaremos na obra, né, que todo mundo conhece, né, Os Missionários da Luz, assim como Temas da Vida e da Morte, do Espírito Manuel Filomeno de Miranda, que com muita clareza nos fala desse preparo, né, prévio para que a gente volte à Terra. Só que antes disso, para a gente que toca, né, no contexto família, Alisson, você já está falando da chegada do filho, e eu queria abrir um parêntese nesse instante, porque a gente partiu do princípio da figura de Deus, e o segundo ponto da realidade do espírito, né, da sua imortalidade e da reencarnação. Então a gente abre um parêntese agora, porque o Instituto Família, ele funciona como um fenômeno cíclico. Em qualquer ponto que a gente eleger para ser o ponto de partida, ele será o ponto de partida. Porque vejamos, se nós hoje estamos casados e temos a questão dos filhos e elegermos o casamento como ponto de partida, haverá um ciclo natural. Se nós elegermos o ponto do namoro, e é esse que nós iremos eleger, porque Joana de Ângeles diz que o namoro é considerado o primeiro passo para a instituição, né, dessa célula, dessa constituição celular chamada família, nós iremos abrir esse parêntese para depois voltarmos para a condição da reencarnação desse espírito que volta ajustado com esse grupo, que de alguma forma se inicia nessa fase de namoro. E a partir daí a doutrina espírita já começa a nos falar novamente dos seus princípios que nos falam, né, de forma frontal no dia a dia, porque a doutrina espírita ela tem essa característica, ela não é uma doutrina de teologia, né, de conceitos teológicos, mas assim, de conceitos voltados para a prática diária. Então, naquele momento, em especial numa sociedade como a nossa, onde as pessoas se apresentam hoje com grandes vazios existenciais, e não só isso, mas com algumas fragilidades emocionais em não conseguirem suportar a si próprias, e aí entra aquele conceito, né, do amor, do amar ao próximo como se ama a si, e como amar a si é um desafio muito complexo, a gente às vezes tende, né, a achar que ama mais outra pessoa do que a nós próprios, e a gente precisa desenvolver essa capacidade. Os medos nos atingem, esse sentimento milenar que nos acompanha atinge a muitos de nós. E às vezes o medo da solidão, porque vivemos um processo paradoxal, né, no contexto social que a gente está hoje. Uma realidade como a nossa, nesse instante, onde a gente está vinculado agora através da internet, mas quando nós desligamos, né, daqui a pouco, quando a gente desligar, muitos de nós se encontrará sozinho, às vezes, no processo de uma solidão. Então é um paradoxo, é uma sociedade que ela está linkada, está ligada a muitos, mas, na verdade, não são poucos aqueles que irão apresentar a dificuldade da solidão. E nesse processo da solidão, como fruto, inclusive, de uma estruturação e de uma exigência, e eu colocaria entre aspas, social, de que você precisa ter alguém, o indivíduo começa a se colocar na condição daquele que está aberto para muitas situações. A grande diferença do espírita para aquele não espírita deveria ser, pelo menos, né, é ter a percepção de que quando a gente se abre de uma forma irresponsável, cada vínculo que a gente forma, cada sentimento que a gente mexe, a gente adquire um débito diante daquela situação. E, obviamente, imediatamente pode surgir a pergunta, Alisson, então a gente não deve namorar? Não, não é isso que nós estamos falando. Mas é a gente não deixar se levar pelos instintos, mas, em especial, ter a capacidade de raciocinar um pouco diante daquele fenômeno. E tentar separar o que é sensação do que é emoção. Porque, frequentemente, hoje, somos levados a uma vivência de uma sensação
que seria, segundo Freud, a libido, né, a condição da necessidade, daquele desejo que mexe, e nós confundimos com essa condição da emoção, do indivíduo que nos faz bem, o simples fato dele ou dela ali estar. Então, por conta dessa condição, muitas pessoas têm se atrelado e gerando dores das mais diversas, num comportamento que não condiz muito com aquilo que nós acreditamos. Porque como há sempre uma ação, a reação estará atrelada também à nossa responsabilidade. Então, se numa atitude hoje convencional, e eu vou usar o termo do ficar, né, que é tão comum da nossa juventude, né, o outro indivíduo for um indivíduo que dependa, ele tem uma dependência emocional, ou talvez uma fraqueza, vamos dizer assim, muito grande, e talvez naquele ato eu não me vincule, a consequência que venha para aquela pessoa que achava que teria alguma coisa, eu respondo, caso o jovem ou a jovem venha, né, a ter uma atitude infeliz de cair numa depressão, chegando a um suicídio. Então eu passo a ser corresponsável. Então a fase de namoro, para a doutrina espírita, é exatamente essa fase de reconhecimento. E é óbvio que a gente não tem como descobrir 100%, mas há indícios, e esses indícios estão relacionados a essas emoções, e não às sensações. Porque as sensações a gente vai ter várias durante o nosso processo existencial. Percebido isso, obviamente os espíritos falam que frequentemente a gente reconhece, né, aqueles que já são afins, mas isso nos dá a responsabilidade de fato superarmos o medo e simplesmente utilizarmos daquilo que precisamos, que é o sentimento. Partindo para um outro ponto muito complexo, né, e que a gente percebe, né, hoje, é a necessidade da utilização da verdade. E aí, mais uma vez, a gente resgata uma passagem do Evangelho que deve servir para nós como um roteiro, né? Conhecereis a verdade e ela vos libertará. E esse libertará, ele vai abrir um leque de situações que nós poderíamos passar aqui à noite discutindo, mas no foco em que a gente está falando é porque a nossa psicologia, ela fala muito alto em alguns pontos. E eu vou, obviamente, exemplificar para a gente entender o que eu estou falando. A gente, quando olha para a vida animal, a gente percebe que quando o macho ele quer, de alguma forma, encantar ou surpreender a fêmea, ele se mostra naquela forma da mais rara beleza. O pavão que vai abrir lá aquele rabo imenso, lindo, né, para chamar a atenção. E assim a gente vai ter, em analogia, o que acontece conosco. Quando nós estamos, né, vinculados a uma pessoa, desejamos, nós criamos afivelamos as nossas personas. E essas personas hoje, elas vão desde uma condição de uma aparência dentro do seu contexto social, até mesmo um contexto de você esconder aquilo que é ainda que são ainda as nossas dificuldades. E aí é onde entra o X da questão, onde perceberemos que indivíduos escondem o seu contexto e outros, por sua vez, por medo da solidão, preferem não enxergar o que há de negativo. E, obviamente, passado o período do namoro e adentrando o contexto do casamento, onde traz responsabilidades que devem ser muito bem pesadas antes desse passo, quando vai para debaixo do mesmo teto, tudo piora. Ao contrário do que muita gente pensa, tudo piora. Porque, na verdade, aqueles espaços que a gente tinha de folga, de mandar o indivíduo para a sua casa e a gente ficar na nossa, já não existe mais. Então, as máscaras vão desafivelando. E aí, o que poderia ter sido mostrado antes passa a ser mostrado depois. Quando já há um comprometimento mais sério, gerando, sim, distúrbios nesta célula máter e as futuras consequências que advirão para o contexto celular, familiar e social. Então, mais uma vez, a doutrina espírita nos convoca a sermos, de fato, verdadeiros com aquilo que nós consideramos como sendo importante para o nosso contexto. Às vezes, no atendimento fraterno, a gente ouve um ou outro com algumas reclamações muito ostensivas em termos de alguns hábitos, de algumas tendências, e aí, às vezes, precisamos ser um pouco, não diria duro, mas chamar para a realidade e a responsabilidade, porque nós temos a tendência eterna de transferir a responsabilidade para outra pessoa. E aí a pergunta que nós fazemos frequentemente é:
na época de namoro, no período do noivado, se mostrava tal qual era, porque se já se mostrava e nunca houve uma correção ou um ajuste na conduta que fosse viável para ambos, não é justo, nesta altura, exigir que a pessoa venha a agir de uma forma A ou de uma forma B. Então, ser verdadeiro, sincero com os sentimentos é um ponto fundamental para essa estruturação. Lembrando que nos bastidores destas relações, além da influência dos espíritos, repetimos, se obedecido essa observação de buscar as emoções antes que as sensações, frequentemente ali estará o espírito com que nós nos comprometemos na espiritualidade para dar continuidade à nossa história. Por que isso? Porque se há um reencontro, houve um encontro previamente. E, obviamente, há a partir dali essa necessidade. Nesse instante, eu gostaria de abrir um parêntese dentro do parêntese, se é que isso pode, né? Que nós falamos muito de parentela espiritual e a parentela corporal. E as pessoas que passam de algumas dificuldades dentro do universo, do conceito de parentela corporal, esquecem de um detalhe. A reencarnação faz com que nós venhamos, com o tempo, transformar a parentela material, corporal, né, na parentela espiritual. Então, quem ontem, ou quem hoje está sendo desconhecido entre nós em família, vamos dizer assim, amanhã já não será. Então, toda parentela material, ela será amanhã a parentela espiritual. Se a gente já sabe disso, vale a pena o sacrifício e o esforço de agora. Então, quando estamos nessas nossas relações, em especial no casamento, vêm os grandes desafios, né, de cada um de nós, porque são duas culturas diferentes, que buscaram se ajustar para uma realidade dentro do mesmo universo. A partir daí, enlaçados, esse contexto dessa dupla que passa a ser a base fundamental dessa célula, nos convoca a algumas condições que a doutrina espírita constantemente, né, a gente fala tanto, e o espírito, eu repito, nós somos craques em decorar determinados conceitos, mas na hora de aplicar em casa, às vezes a dificuldade é extrema, né? Qual o sentido da caridade, como entendia Jesus? Não é, isso é decorado assim, se a gente depender disso para... Se houvesse um vestibular para entrar em determinadas colônias, eu acho que os espíritas faziam sucesso, né? Porque a gente tem umas coisas decoradas assim, né? Benevolência, indulgência e o perdão das ofensas. Joia. Mas o desafio não é esse. O desafio é se a gente consegue, de fato, vivenciar isso quando o dia a dia chega. Em especial, quando os desafios se apresentam e a gente, às vezes, está tão focado em algumas coisas que nós esquecemos daquilo que nos uniu dentro dessa estrutura do lar, em especial como espírito. Então, às vezes, a mulher aguenta determinados maus humores do homem e, assim, da mesma forma do outro lado. E a gente vai perdendo, né, esse fio da meada, quando na verdade deveriam ser dois indivíduos, e quem vai falar isso de uma maneira muito clara e bonita até é Dona Laura, no livro Nosso Lar, do ângulo divino, que ela diz, né, que devem formar um ângulo de 90 graus, tanto o marido como a mulher, onde cada um vai trazer as suas características, inclusive de sua estruturação psicológica, e com o acréscimo do entendimento da doutrina espírita de que são dois espíritos que voltam-se para um único objetivo de superar os desafios dessa nova etapa evolutiva. Então, o diálogo ele deve preponderar, e mais uma vez nós caímos no grande paradoxo, eu repito, da nossa sociedade, que é o meio de comunicação que facilita e faz com que desapareçam as barreiras e, ao mesmo tempo, paradoxalmente, faz com que os indivíduos se separem, mesmo estando um ao lado do outro. Conheço hoje, né, pessoas que vivem juntas, né, eu estou dizendo assim, que compartilham a existência e que simplesmente estão ali tão distantes um do outro e distantes através de uma rede social. Há pessoas que agora se tornam tão viciadas nesse aparelho que perdem a chance daqueles pequenos momentos de poder partilhar algumas experiências, como se a vida ela tivesse voltado
para compartimentos de hora. Não, nessa hora eu falo isso, eu convivo sobre, vou conversar sobre isso, eu vou, vamos, por exemplo, partilhar a refeição, mas em outro momento. Então, nós estamos pegando pouco tempo, porque a sociedade, em tese, deveria ter tempo. Porque hoje nós fazemos pagamento pela internet, nós mandamos e-mail no correio, a gente fala quase que de imediato pelo WhatsApp, a gente acompanha a vida do outro de maneira quase que instantânea do outro lado do mundo, e ao mesmo tempo, às vezes, a gente está tão ligado a essa tela que a gente esquece de quem está ao lado. Então é um paradoxo total. E há pessoas que não se dialogam mais. E esse processo do diálogo, repito, a doutrina espírita é uma doutrina dialética. Basta nós olharmos o livro dos Espíritos, é pergunta e resposta. E quando a gente entra, né, para um contexto de família, quantas não são, às vezes, as situações que nós vemos que pai, filho, não se reconhecem em termos de gosto, de perfil, de tendência. Aquele indivíduo que está dentro de casa não é o indivíduo da rede social. E aí nós temos as grandes surpresas. E quando se fala de marido e mulher hoje, então, parece que são opostos que lutam por objetivos distintos, quando nessa perspectiva espírita a responsabilidade de um para com o outro transcende muito as conquistas materiais que nós muitas vezes nos esforçamos tanto para atingir. Então, o grande recado da doutrina é o mesmo que um médico americano muito famoso, um cardiologista, e ele, no ano de 1992, lançou um livro intitulado Amor e Sobrevivência. Esse livro foi um best-seller nos Estados Unidos, e lá ele ganhou, né, esse autor chamado Dean Ornish. Ele ganhou, é um médico, repito, cardiologista, e o prêmio por ter sido um best-seller foi passar a noite na Casa Branca. Então ele teve a oportunidade de passar a noite na Casa Branca, pelo fato do que ele apresenta nesse livro, e ele fazendo um trabalho com alguns casais, ele percebeu que casais que não se compreendem, casais que discutem, eles tendem a ter maior problema cardíaco, de pressão arterial e das suas consequências. Então, ele começou a desenvolver um programa que auxiliava as pessoas que chegavam no seu departamento para que ele pudesse auxiliar. E esse programa tinha a ver com o tratamento da relação entre os casais. Então, nesse instante, ele desenvolveu uma tese. E essa tese, ela é muito importante porque ela tem a ver com o que a doutrina espírita nos convoca, que é essa tirada da persona que nós estávamos falando, dessa máscara, e a colocarmos o sentimento em primeiro plano. Vivemos uma sociedade, repetimos, onde as pessoas elas têm um grande problema afetivo, né? Mas ao mesmo tempo tem uma grande dificuldade de falar dessa falta do afeto. Eu vou dar um exemplo para que se torne mais material o que o Dr. Dean Ornish nos fala nessa obra. Ele diz assim: às vezes, num domingo, o indivíduo sai de casa para jogar uma pelada e a esposa estava aguardando que ele fosse almoçar na casa da sogra. Então, no momento em que ele se arruma, pega a chuteira e vai sair, ela, por sua vez, ela se volta e diz: ora, você vai se juntar com seus amigos de novo, vai jogar uma pelada? E o almoço na casa de mamãe? Ele, por sua vez, como um bom animal, porque nós saímos da animalidade, então o instinto nos fala, quando o animal é acuado, ele age de duas formas, ou ele foge, ou ele reage. Então, nesse caso específico, quando ela pressiona, falando de que ela queria que ele fosse, né, como assim que você não vai? Ele simplesmente ou discute, ou simplesmente foge, fechando a porta aí, dando no pé para encontrar os amigos. Dr. Dean Ornish, nessa obra, repito, Amor e Sobrevivência, além dos inúmeros casos e estudos que ele mostra no livro, né, de artigos científicos, ele desenvolveu essa tese. Ele dizia: sempre que você falar, fale dos seus sentimentos. E aí me lembra a lei máxima, que é a lei de amor. E aí é o que a doutrina espírita nos solicita. E aí ele, materializando o exemplo, ele diz: na hora em que a mulher se volta e fala sobre o almoço, na verdade, não é a condição de almoçar com a mãe,
mas ela está sentindo falta da figura do parceiro. É a saudade, é o sentimento de querer ter ele junto. Então, ao invés de recriminá-lo por sair, fale de que você sente falta dele, porque ele já não se sentiria mais acuado. Então, é muito diferente dizer, você já vai sair com os amigos, do que você dizer, meu amor, eu tenho sentido muito a sua falta. Você trabalha durante toda a semana, seria um momento que a gente estaria junto. É difícil você ter uma reação diante de um apelo em que o sentimento se apresenta. Mas a nossa sociedade hoje está perdendo até a condição do saber falar. Até nós próprios, como espíritas, não estamos atentos a esse tipo de situação. E às vezes é uma fagulha que vai fazer com que crie-se um grande incêndio, porque nós não tivemos a condição ou a verdade de falarmos sobre sentimento. Nós falamos sobre a emoção, que foi a condição da raiva da pessoa partir, mas a gente não diz o quanto essa pessoa é importante no nosso contexto de vida. Então a doutrina nos convoca a esse processo desse diálogo desafiador, que o dia a dia vai minando no nosso contexto familiar. E, obviamente, isso se extrapola quando nós partimos para a realidade, quando falamos agora sobre filhos. Né? Quando essa relação, ela vai transcender, ela vai ser completa pela chegada de um filho, a doutrina espírita ela vai nos trazer um manancial imenso, primeiro de entendimento, segundo de responsabilidade perante este espírito reencarnado. A começar, repito, pelo processo da reencarnação em si, desse planejamento reencarnatório. Quem é este espírito que volta? É um espírito de fato afim? E aí eu gostaria de dizer aos senhores que afim significa de afinidade. Mas essa afinidade ela pode ser de algo positivo e pode ser uma afinidade de uma forma negativa. Mas se está voltando, tem sim uma grande responsabilidade neste trio ou neste quarteto, seja lá em que conformação ela se encontre, onde vem a trazer aí a obrigação, vamos dizer assim, para com os outros. Porque repetimos agora, vamos fechar o parêntese que a gente abriu quando nós estávamos falando da vinda do Espírito. Quando a gente abriu o parênteses para falar da época de namoro e casamento, né, dessa fase inicial, e voltamos agora para o contexto da reencarnação. Então foi um espírito que foi estudado, né, aguardado o período da reencarnação dos pais para que voltasse ao plano terreno para um reajuste. E repetimos, a parentela material, a parentela corporal será, repito, a parentela espiritual do amanhã. Então o espírito ele se prepara de uma forma diferente. Ele não se prepara só com o quarto, que se torna um quarto bonito, todo fantasiado, com uma festa para saber, né, se é menino ou se é menina, mas a preparação do espírito deve ser diferente. Os pais devem começar desde então o processo da evangelização, que o ideal é que já se evangelizem desde sempre. Mas estarão recebendo um espírito cuja responsabilidade é imensa. E aí, óbvio, que durante a gestação a mãe se torna médium. Repito, essa frase, ela não é minha, é do espírito Manuel Filomeno de Miranda, e vou repetir a obra que eu já citei anteriormente, Temas da Vida e da Morte, onde ele vai dizer que durante 9 meses ela estará acompanhada pelo espírito reencarnante. Então ela começa a sentir, além de algumas influências, mas o processo contrário também é real. O que ela pensa e o que ela elege para si num contexto de local, né, e de vícios, ou hábitos, seria melhor falar, porque o hábito ele vai abranger o positivo e o negativo, interfere diretamente nesse espírito reencarnante. Então nós não temos como dizer que é a mesma coisa, porque eu já sei que estou, de alguma forma, interferindo nesse espírito. E o pai, por sua vez, apresenta as suas obrigações, em termos da manutenção do equilíbrio no lar, no diálogo desse espírito que já está ali próximo, fazendo parte de todo esse contexto, até o momento em que ele brada na terra, e segundo os espíritos em O Livro dos Espíritos, está iniciado, ou reiniciado a sua chegada no planeta Terra. E a partir dali, vem toda uma estruturação de responsabilidade que os pais devem entender que desde cedo
deve ser esta criança apresentado a figura única que não irá nos decepcionar, que é a figura de Jesus. E aí vem a grande surpresa para nós, que há muitos pais espíritas que às vezes têm dificuldade de levar os seus filhos a uma evangelização. Não só essa, a dificuldade, mas também de fazer o seu papel de educador de almas. Educar é muito diferente do instruir. Instruir é colocar para dentro. Educere, educare, educar, tirar de dentro. Então é fazer com que esses potenciais inatos que vêm no ser possam surgir. Mas é óbvio que se esse espírito volta sob a tutela dos dois mais velhos, é muito comum nós sabermos que já é uma nova oportunidade desses dois que vão à frente de reconduzi-los. E reconduzir na estrada traz algumas responsabilidades que hoje são cruéis, porque uma palavra que está entrando para os museus dos valores é uma coisa chamada renúncia. Então tem muito pai e tem muita mãe que não opta mais pela renúncia porque querem continuar vivendo uma vida como se estivessem ainda no início do casamento ou ainda como solteiros, frente à realidade e à presença daquele ser reencarnante. Então a doutrina espírita nos convoca dizendo que esse papel agora é um papel de missionário. E o missionário, obviamente, ele não tem folga, ele não tem férias. Ele vai estar vivendo a sua missão constantemente. Então ele é uma missão tão profunda que tem a ver com o contexto desse reencarnante, com o núcleo familiar, e deste reencarnante com o contexto social em que ele vive. Então, os valores que devem ser apresentados são outros, que até então se vivenciava, por isso torna na família ele. Então, agora é preciso, né, cortar, poldar algumas tendências que desde cedo já se apresentam. Mas como poldar se às vezes os pais não têm tempo sequer de enxergar seus filhos? E aí, mais uma vez, nós vamos, né, voltar as nossas atenções para a própria realidade do Evangelho, porque ouvimos muitas vezes as pessoas dizendo, mas não é fácil, Alisson, é difícil. É indiscutível que é difícil, mas é muito importante os pais terem a consciência do que os próprios espíritos falam sobre esse fenômeno da educação. E aí eu vou pedir licença a todos vocês para resgatar um trecho de um livro conhecido de todos nós, do Evangelho segundo o Espiritismo, né? No seu capítulo 14, a ingratidão dos filhos e os laços de família, né? Ele vai falar algo muito interessante para os pais neste processo da reeducação, e nada mais, nada menos do que a figura ilustre de Santo Agostinho. Ele diz assim, ó, mas há muito dentre vós, em lugar de arrancar pela educação os maus princípios inatos de existências anteriores, entretêm, desenvolvem esses mesmos princípios por uma fraqueza culposa ou por negligência. E mais tarde, o vosso coração ulcerado pela ingratidão de vossos filhos será para vós, desde esta vida, o começo da vossa expiação. E quando a gente fala ingratidão aqui, gente, não é o fato de deixar os pais de lado, não. A ingratidão, ele é um sentido muito mais amplo, muito mais extenso, porque a ingratidão, ele tem a ver com a gente ferir, de alguma forma, aqueles que estão com a responsabilidade da nossa tutela. Então, quando a gente dá preocupação, quando as pessoas ficam, né, esses pais ficam estressados, vamos dizer assim, preocupados, decepcionados, isso é ingratidão. Mas vejamos que Santo Agostinho nos chama a atenção para um detalhe, né? Ao invés de arrancar pela educação, há pais, né, que desenvolvem os mesmos princípios por uma fraqueza culposa ou por negligência. Então, nos choca quando nós percebemos pais espíritas estimulando os filhos a determinadas manutenções de condutas que o próprio Evangelho e a doutrina espírita já aponta como equivocada. Como esperar diferente? Eu ouvi uma vez de um pai que me chocou, assim, foi impactante ouvir aquilo, porque como é que dentro de uma perspectiva, né, que o Espiritismo nos possibilita,
gerar uma conduta dessa. Eu vi um pai assim dizer, se meu filho tiver que beber, eu prefiro que ele beba dentro de casa comigo do que beber fora. E aquilo ali me impactou muito, porque eu fiquei pensando, quem é esse espírito reencarnante? Segundo estudiosos, às vezes, um copo é suficiente para regar uma semente do homem velho. E a partir dali, aquele velho hábito torna com tanta força que realmente vai cair na alcofilia. E óbvio, né? Depois vem as consequências. E aí os pais perguntam, onde foi que eu me equivoquei? Exatamente aí. Então a doutrina espírita nos convoca à porta estreita. E o fenômeno da porta estreita nos tira da zona de conforto. Então por que fazer com que os filhos adotem hábitos do mundo quando nós sabemos que nós estamos nele, mas não somos? Então o desafio da família, ele se amplia em muitas questões. Não só na questão do exemplo que eu dei da bebida, mas de tantas outras situações que nós queremos nos adequar à realidade do mundo e esquecemos, nós não somos do mundo, somos espíritas, nós estamos nele. E é necessário uma família espírita manter-se, repito, dentro de um contexto da conduta ética, né, baseado na figura emblemática do Cristo. Jesus, por sua vez, nos dá inúmeros exemplos, né, sobre como era ser cristão. Então, às vezes, forçado pela própria massa, que gostaria que ele agisse de uma forma, ele era autêntico. Lembro da mulher que seria apedrejada. Era uma pressão social em cima dele, e ele age com clareza. O espírita, a família espírita, ele tem como norte a figura de Jesus. E os desafios que surgem, repetimos, parte do princípio da reencarnação, tendo Deus no seu atributo da justiça divina, como nós falávamos, né, lá no início, e obviamente cada um de nós conscientes que somos da realidade da reencarnação, do princípio de ação e reação, do causa e efeito, precisamos extrair de nós o melhor, porque o futuro nos aguarda como consequência daquilo que elegemos hoje. E não haverá transição planetária, não haverá regeneração de uma maneira rápida se a célula máter não se tornar saudável, baseada verdadeiramente nesses princípios. Então, que possamos usar sempre, né, a doutrina espírita nos seus inúmeros conceitos fundamentais para embasar esse reencontro de maneira que ele seja mais feliz. A todos um grande abraço, né, votos sinceros de saúde e paz. Meu amigo Daniel, estou lhe vendo. Cláudia, que à vontade é com você. Boa noite, pessoal. Boa noite. Pessoal, Boa noite. oi, Paz e Daniel. luz a todos. Isso. Antes de mais nada, eu peço desculpas por ter entrado na sala um pouco mais tarde, mas eu estava resolvendo uns assuntos de saúde de minha mãe. Aos que não sabem, ela se encontra. Eu já aproveito, já pedindo, né, preces e orações, que ela está hospitalizada. Eu estava resolvendo alguns assuntos nesse aspecto, e por isso que entrei na sala um pouco mais tarde. Mas eu só tenho a agradecer ao meu amigo Alisson, o convite que foi feito pelo Instituto Espírita Semeadores da Fé, pela sua palestra, pelos conhecimentos que lhe foi permitido passar, por sua inspiração, por seus estudos, e que esse tenha sido apenas o primeiro nosso encontro aqui nas nossas palestras. Que outros convites sejam feitos, Cláudia, para Alisson, tá? E com certeza ele vai aceitar, e inclusive para na volta das palestras presenciais. Ele também vai encontrar um horário para a gente, né, e poder participar ativamente da nossa casa. Agradeço a todos os participantes, a espiritualidade. Isso, com certeza, eu sei disso. Temos uma afinidade pessoal muito grande, então eu só tenho a lhe agradecer e as pessoas que participaram para que essa palestra acontecesse. Boa noite a todos. Muito obrigado, Alisson. Eu que agradeço.
Bom, pessoal, nós temos um tempinho aí para se alguém quiser se manifestar aí, fazer alguma pergunta, fazer um comentário, fiquem à vontade, porque nós temos aí 10 minutinhos ainda. E Alisson disse que poderiam fazer perguntas sem problema. Ele está aí para responder mesmo. Fiquem à vontade. Fiquem à vontade, como essa questão, né, da família é um assunto muito pertinente, né, porque todos nós estamos envolvidos nessa questão, né? Todos nós temos as nossas famílias e temos as nossas responsabilidades, os nossos compromissos, então é algo que qualquer um de nós pode realmente ter um comentário bem interessante. Eu acho engraçado que muitas famílias, por não terem o conhecimento espírita que nós temos, então elas não têm a paciência, não buscam desenvolver a tolerância necessária para que o relacionamento ele realmente se fortaleça, não é? E seja levado à frente. E o mais interessante ainda é que existem pessoas espíritas, existem muitos espíritas que, apesar de terem esse conhecimento, esse do compromisso que existe, né, com o espírito que está ali compondo o nosso grupo familiar, que nós estamos ali unidos pela afinidade, como Alisson falou, sendo essa afinidade através de simpatias ou antipatias, e mesmo possuindo esse conhecimento espírita, mas essas pessoas, elas se contentam em apenas se aturar. Então, não fazem o esforço de verdadeiramente se amarem, não é? De se perdoarem verdadeiramente. E estão ali apenas naquele trabalho de vou lhe aturar porque eu sei do meu compromisso e eu vou permanecer aqui na relação, mas não faz o esforço para amar aquela criatura, porque não é à toa que estão juntos. Não é à toa que estão ali naquela mesma família, né? Algo que foi ocorrido no passado chama agora para o reencontro e para aquela necessidade de estarem juntos, de se trabalharem. E apesar do espírita ele ter esse conhecimento, mas muitas vezes ele não faz esse esforço, né? Ele não se esforça o suficiente a ponto de amar aquela criatura, a ponto de perdoar aquela criatura. E não sabe, quer dizer, sabe, mas esquece que se apenas aturar, vai estar novamente junto em outra reencarnação. Se aquela reencarnação, o vínculo foi através da antipatia. Então, numa outra reencarnação, certamente estarão juntos. Por quê? Porque não souberam se trabalhar o suficientemente, né? Isso aí. Eu gostaria de fazer uma colocação e, se possível, ouvir a opinião do meu amigo Alisson a esse respeito. Tá? Quando nós vamos educar os nossos filhos, nós ficamos muito atentos à questão, como foi levantada por Alisson, é a questão do álcool, e eu coloco mais a questão da violência, das boas maneiras. Mas uma das formas que eu tenho me preocupado bastante e tenho tentado de uma forma, claro, sempre amigável e sempre orientando a quem posso necessariamente, mas, Alisson, é a questão da música. A música que os adolescentes estão ouvindo hoje, realmente, boa parte dela é de má qualidade. Sim. As letras que estão sendo passadas para as crianças, o duplo sentido, a questão da sexualidade exacerbada, beirando muitas vezes, ou então adentrando na pornografia. E aquela música, como nós temos assim uma idade já, meia idade, quer dizer, no meu caso, né? Então nós ouvimos muito assim boa música, mas uma música mais erudita, uma música popular, músicas com letras, com melodia. Mas acontece, pessoal, que a gente precisa ficar muito atento a isso, que é uma ferramenta usada para o bem, mas muitas vezes a gente vê que ela não está sendo bem utilizada. E a música, ela se faz presente muitas vezes num ambiente de álcool, num ambiente de festa, num ambiente que tudo é possível, muitas vezes. E
Antes de tudo, parem para pensar. A música é uma repetição. Hoje as coisas mais comuns que existem nos celulares, ou assim, os pendrives, as discografias, as playlists. Então, essa música que está sendo colocada aos adolescentes, que são ouvidas repetidamente, não é uma boa influência. Eu gostaria que, se possível, Alisson falasse um pouco sobre isso. Sua observação é muito, muito pertinente, e eu deixo, né, de presente uma dica para todos. Eu tenho certeza que todos já leram, né, mas vale a pena a releitura, né, do livro Transição Planetária, onde acredito que no segundo capítulo, no terceiro, haverá uma colocação desse porte, Daniel, que você está fazendo. E ele é muito claro, o espírito, quando ele diz que nesse processo de transição, onde nós temos, apesar de alguns espíritos, né, missionários que vêm para auxiliar a regeneração, uma grande massa de espíritos umbralinos que vêm para a Terra, e no momento do sono, eles partem para essas regiões trevosas, onde eles encontram músicas deste teor, onde as danças também são sensuais, e eles trazem de lá para cá exatamente esse conteúdo, com o objetivo de manter o desequilíbrio na Terra e facilitar a influência deles aqui. Então, isso que você falou é uma realidade. Ao mesmo tempo, fica aí um convite para a gente refletir no seguinte: o que é que nós, repito, como tutores, temos oferecido a essas crianças e a esses jovens como contexto de qualidade? E aí é uma coisa que eu faço esse convite, porque o espírito Leon Denis, ele próprio, quando encarnado e posteriormente, ele vai falar que essa música e a arte, ela tem um papel muito importante no despertar dos sentimentos e das emoções superiores. Então, se eu não ofereço algo diferente, quem está oferecendo mais vai ter a vantagem. O Livro dos Espíritos, ele vai transformar essa frase em algo mais bonito, né? Que o mal é ousado, o bem é tímido. Então, o que você diz é uma realidade. As rádios, os jovens, eles não recebem outra coisa que não aquilo, mas quem é que está deixando de dar? Será que isso não seria também uma função nossa, desde cedo acostumá-los ao que é bom? Do mesmo jeito que a gente procura uma escola boa, onde a gente vai lá, onde ele apresente um bom conteúdo, nós às vezes nós não nos preocupamos com esse tipo de coisa em nosso próprio lar. A gente ouve, né, algumas músicas, mas a gente não desperta esse jovem ou essa criança para essa música erudita, como você mesmo colocou, que é o futuro, né? Em termos, inclusive, de espiritualidade, a gente vê André Luiz falando sobre essa questão, né? Que a música lá, ela tá uma relação muito forte com a música clássica. Então, o que eu fico pensando é isso, será que nós também não somos aí, né, tímidos demais? O que é que nós apresentamos? Aí a gente vai para um grupo de jovens, seja ele qual for, estou falando fora desses contextos, né, de juventude espírita, mas nos nossos lares, os grupos de amigos, eles só ouvem aquilo, mas a pergunta é essa: o que é oferecido de diferente? Nada. Então a gente precisa também puxar para nós essa responsabilidade. Repito, o seu ponto de vista ele é perfeito, que é o que a gente percebe. Então, duas coisas eu chamo a atenção. Uma é essa realidade que foi explicada, né, apresentada pelos espíritos no livro Transição Planetária, e a gente vai ver hoje os nossos ícones, né? Os nossos, eu coloco aspas, eu estou falando aqueles ícones hoje convencionais da nossa juventude, da nossa infância, né? E que são pessoas que, na hora em que você vê o que ele descreve, são pessoas que se comportam dessa forma, e abraçados a bandeiras em nome de liberdade. Não, porque o corpo é meu, eu faço o que eu quero, me apresento como eu quero, ninguém tem nada a ver com isso, mas sempre abusando e levando para esse campo da sensualidade. E o livro é muito claro, que são espíritos, indivíduos que transitam, né, de lá e para cá. E, óbvio, o segundo ponto é essa nossa responsabilidade de levar o diferente. A própria doutrina espírita ela é diferente. Então, se a gente leva a doutrina, a gente precisa levar também esse outro contexto. Alguém levantou a mão? Jonatas.
Boa noite, meu querido, tudo bom? Muito obrigado. Boa noite, Jonas. Não tem mais nada. Perdoe-me, agora eu faço feito Daniel, né? As palavras do meu presidente, perdoe-me o atraso, mas por conta do trabalho, a correria não consegui. A gente está aqui numa boa conversa. Uma coisa, Daniel e todos que estão aí, Claudinha, o senhor Alisson, o que acontece? Quando a gente tem uma oportunidade, eu fui presenteado com um audiobook do livro que conta a história de Raul Seixas, e a gente vai ver o quanto se tinha programado na espiritualidade, quanto trabalho tinha programado e o quanto se fugiu, né? Indo atrás dessa história da liberdade, que a questão é, quando se está encarnado, se perder do trilho, para voltar, você pode perder a encarnação. No retorno, você vai ver o quanto perdi de tempo, né? Sem dúvida. Exato. Né? Vídeo, né? Foquemos então no nosso, né? Eu sempre digo muito isso. Toda análise que a gente faz de uma história próxima a nós, eu particularmente tenho o hábito de puxar para mim a responsabilidade. Porque se a gente sabe qual é a verdade, né? Cabe a gente fazer a diferença, né? Eu sempre penso dessa forma. Com certeza, o exemplo é a melhor coisa. Jesus não escreveu nada, ele exemplificou. Ele só falou e exemplificou. Não é verdade? Isso aí. Obrigado, meu irmão. Deus te abençoe. Nada, querido. Então, vamos chegando já ao finalzinho do nosso trabalho, agradecendo a Alisson por ter trazido para nós tanto conhecimento, por ter compartilhado, né, do seu conhecimento conosco, e como o Daniel falou, que esse seja o primeiro de muitos encontros. Como eu estava falando no início, já fazia muito tempo que eu não escutava a palestra de Alisson, porque ele costumava ir de vez em quando lá no nosso lar, no Cordeiro, e já faz muito tempo, né, que ele não aparece por lá. Depois veio a pandemia e tudo mais, afastando, né, de certa forma, as pessoas. Mas que seja o primeiro, Alisson, de muitos outros que haverão, não só os virtuais, mas no futuro muito próximo, eu acredito, os trabalhos presenciais. Desde já agradeço. Que você possa levar a todos que fazem parte da sua instituição um forte abraço. Obrigado. E para concluir o nosso trabalho, nós vamos pedir para Jonatas fazer a nossa prece de encerramento. Daniel, quer fazer alguma colocação ainda? Então, Jonatas, faz a prece. Obrigado, Claudinha, pela melhor fatia do bolo. Amado Mestre Jesus, que coisa maravilhosa essa oportunidade que o Senhor nos concede. Muito obrigado, irmã Jaci. Muito obrigado, seu Durval. Muito obrigado aos nossos guias e protetores, ao anjo guardião do nosso amigo Alisson, que fez um desdobramento gigante para que ele aqui estivesse bem, em paz, e pudesse transmitir o que tinha sido ofertado pela espiritualidade superior. Ó meu Paizinho nosso, o Senhor que está nos céus e em toda parte. Santificado, meu Pai, seja sempre o teu nome. Venha a nós ao teu reino, reino este de amor, de justiça e de paz. Que seja feita, meu Pai, sempre a sua vontade, nunca a nossa. E o pão da alma e o pão do corpo, dai-nos hoje sempre. Perdoa. Perdoa nossas dívidas, Pai querido. A proporção que nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixa cair nos golpes das tentações, mas livra de todos os males, pois teu é o reino, o poder e a glória para todos sempre. Muita paz para todos. Muito obrigado. Que assim seja. Então, paz e luz a todos, um forte abraço muito e gratidão obrigado por termos todos aqui na nossa sala. Muito obrigado mais uma vez. Boa noite. Boa noite a todos. Boa noite, Milton.